Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Jane Pinheiro, eu sou contadora e consultora de negócios e financeiros e hoje vamos falar de um assunto muito interessante, né? O assunto de hoje ele é muito interessante. Nós vamos falar sobre impostos para médicos, para doutores e profissionais da saúde e estratégias para maximizar a dedução, né, da sua carga tributária. Vamos aumentar, quais que são as estratégias que a gente pode fazer para aumentar, né, as deduções da carga tributária dos impostos aí da sua clínica. Se manter, né, em conformidade com a lei. Nada fora da lei, nada de jeitinho. Tudo que a gente vai trazer aqui é em conformidade com a lei. Então, se você quer conhecer quais que são as obrigações fiscais da sua empresa, saber como aumentar as deduções dos impostos, né, ou diminuir a carga tributária, saber como estruturar aí o seu consultório, a sua clínica de forma eficiente e fazer um planejamento tributário que você vá utilizar. Você vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para você. Então, no primeiro item, no primeiro quesito que a gente traz é conheça as suas obrigações fiscais. O que isso quer dizer? Que você precisa. Ai, Jane, é chato falar de contabilidade. Ai, Jane, mas isso. Ai, porque é muito burocrático. Você que é dono do negócio, você precisa. Fala comigo de novo. Você precisa. Eu preciso conhecer o básico de negócios, de burocracia, de impostos do meu negócio se eu quero crescer com lucro, né? Então, você precisa saber, né, quais que são os impostos que você paga, qual que é o vencimento desses impostos, qual que é a alíquota desses impostos, né? Você precisa estar sempre em contato com o seu contador, porque ele é a pessoa que vai te orientar, ele é a pessoa especializada nisso. Você não precisa saber deter o conhecimento técnico como fazer, mas você precisa saber o básico. Você precisa saber qual regime tributário você está. É vantagem você estar nesse regime tributário? Será que é vantagem você estar no Simples Nacional ou estar no lucro presumido? Será que é vantagem a forma como está sendo apurado hoje o seu imposto? Você já faz alguma dedução fiscal? Então, isso você precisa conversar com o seu contador. O seu contador precisa entender do seu negócio, precisa entender daquilo que você faz, para então te orientar da melhor forma. Por quê? Quando temos uma contabilidade generalista, que sabe de tudo um pouco, às vezes fica falho alguma questão, né? Então, é interessante você procurar sempre a ajuda de uma pessoa especializada, tá? E aí, falando de procurar uma pessoa especializada, quando você entende que você tem meios de reduzir o seu imposto de forma legal, né, você aumentar essas deduções fiscais com o que já tem na lei, é óbvio que o seu lucro ele vai aumentar, né? E que deduções são essas, né? Quando a gente fala de dedução, a gente está falando de benefício fiscal. Existem benefícios fiscais para médicos e para profissionais da área da saúde, que é o fator R para quem está no Simples Nacional. O que é isso? O fator R corresponde a 28% da sua receita. Então, o seu imposto começa com 15,5%. E aí, com esse fator R, com esse benefício fiscal, esse imposto ele vai para 6%, quase 50% de desconto. Então, como que você vai usar isso? É o seu contador que vai fazer essa parte técnica, mas você precisa conhecer que existe. Por quê? Se você tem funcionário, ajuda para aumentar o fator R, senão o seu prolabore tem que ser muito alto. Então, quando, né, que é vantagem estar no Simples Nacional? Uma clínica médica ou um profissional da área da saúde que esteja no Simples Nacional, que não tenha funcionário, é interessante estar no Simples Nacional até um faturamento de 25, 30 mil reais. Mais que isso, você já está pagando mais caro no Simples Nacional do que se fosse no lucro presumido. E às vezes isso é uma informação que você não sabe. Você acha que Simples Nacional, por ter o nome de Simples, é mais fácil, é melhor, mas o Simples Nacional,
ele só é fácil, ele só é simples, porque é uma guia só para pagar. Para calcular e para chegar na alíquota não é simples. Então, você tem que colocar aí o que você quer. Você quer uma coisa simples ou você quer uma coisa que é mais lucrativa para o seu negócio? Aí vamos para outro ponto, né? Uma outra forma de dedução fiscal é a equiparação à base de cálculo de um hospital. Quando a gente fala isso com os doutores, né? Quando a gente fala isso com profissionais da área da saúde, com laboratórios, que consegue reduzir, a pessoa acha que é enganação, mas não é, está na lei, tá? Você consegue equiparar a sua clínica à base de cálculo de um hospital. Não é equiparar a um hospital, é a base de como se calcula o imposto. Então, o imposto no lucro presumido, a base dele, né, a presunção de lucro, é 32%. Então, faturamento vezes 32%, chegamos na base de cálculo para o lucro presumido. E aí a gente aplica a alíquota de 11,33%. Porém, contudo, no entanto, todavia, temos, né, essa equiparação à base de cálculo de um hospital. A base de cálculo de um hospital, ela é diferenciada. Ela é menor. Então, ela é 8% para imposto de renda. Presta atenção, um é 32%, o outro é 8%. Veja a redução, né? Então, eu pego 8% vezes o faturamento, achei a minha base de cálculo. E aí que eu vou aplicar a alíquota de imposto. E para isso existem algumas regras que você precisa cumprir, que a sua clínica precisa cumprir, e isso o contador tem que fazer, tem que estar muito atento, né? Porque às vezes a sua atividade ela permite que você use essa dedução fiscal e você não está usando. E aí o seu contador precisa ficar atento a essa questão e vocês precisam pedir isso de forma judicial junto com um advogado. Existe também, né, nessa parte de dedução fiscal, o que a gente chama de sociedade profissional. Então, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele não vai ser cobrado sobre o faturamento. Então, por exemplo, uma clínica odontológica só tem dentistas. Uma clínica oftalmológica só tem oftalmologista. Pode pedir ISS seja cobrado por profissionais e não por faturamento. Como assim? O ISS vai ser cobrado por profissional. Então, vai ter uma taxa fixa por profissional. Então, se você faturou R$200 mil, você não vai pagar 5% de R$200 mil ou 3% de R$200 mil. Vai pagar uma taxa fixa. Em São Paulo é R$120 por cada profissional. Então, veja o tanto que você economiza por mês. Isso somente, né, por conhecimento de uma pessoa especializada na área da saúde, de uma contabilidade que entende, né, das vantagens, que entende das deduções fiscais para profissionais da área da saúde. Então, certifique-se e mantenha essas pessoas perto de você, que você vai conseguir, né, aumentar e maximizar as suas deduções fiscais. E tem as clínicas que estão no lucro real. Quando a gente vai para o lucro real, como que funciona o lucro real? Receita menos despesa dedutível, lucro. E aí a tributação em cima do lucro. Então, é vantajoso quando você tem uma despesa muito alta. Se você não tem uma despesa muito alta, não é vantajoso porque a alíquota para o lucro real ela é maior. Então, compensa quando a despesa é muito alta. Então, receita menos despesa aplica a alíquota de imposto. A terceira estratégia é estruturar o seu consultório de forma eficiente em termos fiscais, né? Dependendo da sua localização, dependendo da cidade que você está, é interessante o seu consultório ser uma sociedade limitada, é interessante o seu consultório, às vezes, se você atende online, é interessante você ter um endereço fiscal, né? Porque às vezes na sua cidade o ISS é caro, mas na cidade vizinha ou outra cidade, né, o ISS é mais barato. O endereço fiscal, ele não precisa ser o endereço que você
faz as suas consultas no caso de atendimento online. Então, você também tem essa estratégia, né, para você estruturar aí o seu consultório. Às vezes você está começando e vai fazer atendimento online. Olha, então você coloca o endereço da sua casa, mas aí na sua cidade o ISS ele é 5%. Mas lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, o ISS é 2,5%, o ISS é 3%. Então presta atenção, você vai pagar menos imposto, né? E aí, se você escolhe ser uma entidade por profissionais, né? Aí você reduz ainda que você não tenha a alíquota do ISS, você tem somente uma taxa, né? Então, você precisa ter todas essas nuances, todas essas possibilidades para você entender, para você agir e gerir a sua empresa da melhor forma. E a quarta estratégia é você ter um planejamento tributário. Gente, aqui o planejamento tributário é o seguinte: você não tem que esperar, por exemplo, a época do imposto de renda, você não tem que esperar a época de fechamento anual para então fazer um planejamento tributário. Você pode fazer isso ao longo do ano. Quando que a gente faz aqui no nosso escritório? A gente faz lá para outubro, novembro, a gente começa a fazer para o ano seguinte. Então, agora 2023, quando chegar, for caminhando lá para outubro, novembro, nós já vamos fazendo planejamento tributário para aquelas empresas que cresceram o faturamento e vamos já fazer a projeção para o ano de 2024. A gente senta com o cliente e fala, olha, como que está a perspectiva para o ano que vem? O que vocês pretendem? Como que está aí a ação de vocês? Vai manter? Vai subir muito? Vocês estão fazendo algo para que suba muito? Vai ficar entre quanto? A gente faz o planejamento e fala, olha, se for nessa linha aqui, melhor esse regime tributário, por isso, isso e isso. Se for em outra linha, é melhor assim, 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 assado. Então, esse intuito é para você se programar e você não precisa esperar virar o ano para então fazer. Você pode programar isso ano, você consegue identificar a oportunidade de economia fiscal, né, por estar dentro das leis, por garantir toda a regulamentação da sua empresa. Então, um exemplo, né? A sua empresa começou faturando 20 mil. Quando chegou lá no meio do ano, a sua empresa deu um salto e começou a faturar 100 mil. Você não consegue mudar de regime tributário no meio do ano. Você só consegue mudar em janeiro. Então, isso de planejar é muito eficiente, porque se você já está com tudo pronto, você consegue tomar uma decisão mais sábia, você não vai às cegas. Eu vou esperar faturar, vou esperar pagar muito para depois eu ir lá e mudar. Não, né? Você consegue prever antes. Então, tenha um planejamento tributário. E a dica aqui número 5 é mantenha-se atualizado em relação às mudanças fiscais. Tenha uma contabilidade que te atualize e dê importância para essa atualização fiscal, por menor que seja, que não seja somente na parte de pagar imposto, mas na parte de contratação de pessoal, mas na parte de legalização, algo que fica, que às vezes você não se atente, né? Achando que está cumprindo toda a lei bonitinha, mas já passou uma coisa, a contabilidade te mandou, às vezes não te mandou, e aí passou um item que era um detalhe, mas a gente peca no detalhe. E aquele detalhe pode custar muito caro, né? Principalmente em relação aos funcionários. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo ele fez sentido para você e você quer entender mais sobre os negócios e sobre a sua própria empresa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Essas foram as nossas estratégias, né, para aumentar a dedução e minimizar a carga tributária para você que é médico e profissional da saúde. E ao seguir essas dicas, né, e trabalhar com um computador especializado na sua área, especializado no que você faz, você garante que as suas finanças estejam mais otimizadas e você mantém, né, mais conformidade com a lei. Então, se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de se inscrever no canal, mande para um doutor, mande para um amigo
que também precisa ter acesso a esse conteúdo valioso. Obrigado e até o próximo vídeo.